E na entrevista do dia, a Rede Vale Norte recebe a diretora do hospital, Dr. Valdomiro Colautti de Birama, Heloísa Pereira de Jesus, e também o médico coordenador de emergência, o Edio Zeferino. Assuntos importantes para a comunidade, não só de Birama, toda a região do Vale Norte e Alto Vale. Diretora, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Jota. Agradeço a oportunidade, de a gente estar podendo conversar um pouquinho sobre o nosso hospital. E hoje a intenção é falar um pouquinho sobre emergência, né? Algumas dúvidas também que persistem, dentro do conhecimento de cada um, que é, sem sombras de dúvidas, a região a qual o hospital atende e que o hospital de Birama é 100% SUS, né, Luísa? Vale a pena destacar. Sim, Jota. O nosso hospital ele atende todo o Alto Vale e parte do Médio Vale. E nós somos um hospital, então, do estado, 100% SUS. E um hospital que ele é vinculado à rede de urgência e emergência, então a gente é um hospital porta aberta, atende desde criança, gestante, adulto, com todas as especialidades, atendendo aí a região em grande escala. Quando se fala de emergência, a gente já volta com a Heloísa. Tem muitas dúvidas também na questão de prioridade. Edio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jota. Então, a emergência, o funcionamento da emergência ele é baseado numa organização de fluxo. E para a gente organizar esse fluxo, a gente tem um protocolo de triagem, assim como qualquer hospital do Brasil, como qualquer hospital do mundo, né? A gente usa o protocolo catarinense de triagem, que é uma classificação de risco. O que isso quer dizer? O paciente passa por um processo de classificação, e nesse processo de classificação ele ganha uma cor, e essa cor denota o quão urgente é o problema do paciente. Então a gente trabalha hoje com 5 níveis, né? Azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, sendo que o laranja e vermelho são os pacientes mais graves, com risco iminente de morte, risco iminente de complicação, né? É uma doença, às vezes, crônica, que pode pôr em risco a vida do doente. E isso denota um tempo de espera, né? O paciente azul, por exemplo, ele pode, após a classificação, esperar por 240 minutos a sua consulta. O paciente verde, 120 minutos. Um paciente amarelo, 50 minutos. O laranja, 10 minutos. E o verde é imediato. O vermelho é imediato. O vermelho é uma emergência, uma parada cardiorrespiratória, um acidente de trânsito, insuficiência respiratória, um choque cardiogênico, enfim. E isso é importante a população entender, às vezes, o porquê que se espera um pouco mais numa fila, né? Que eu estava explicando antes ali nos bastidores, às vezes o Joãozinho vem lá com uma dor de garganta, chegou 1 hora antes, mas chega a Mariazinha com uma dor no peito. Então a Mariazinha é triada de laranja, ela entra e o Joãozinho é obrigado a aguardar a possibilidade de atendimento para ele, porque a gente também trabalha com sobrecargas, né? A gente tem momentos do dia que a gente trabalha num nível alto de número de atendimentos. Eu até fiz uma relação de todos os atendimentos que a gente tem mensais, atendimentos por cada município que a gente atende, né? Depois, se tu quiser, a gente passa para ti. Mas o funcionamento da emergência se baseia na classificação de risco. É uma forma de organizar o fluxo, uma forma de eu priorizar o paciente que realmente necessita. E a gente acaba que, infelizmente, a gente está com um nível muito alto de pacientes crônicos. Se isso é consequência da Covid, eu não consigo te dizer. Mas a gente está com um nível muito alto, chega a 45% de pacientes crônicos que reinternam por agudizações. Então, uma insuficiência cardíaca que internou agudizada por uma pneumonia, uma insuficiência renal que piorou por uma pneumonia, enfim, nós estamos com 45%, isso a gente nunca tinha visto. Né? A nossa demanda de verde chega na casa dos seus também 45%, 50%. E verde, na grande maioria das vezes, tirando o erro estatístico, é paciente de posto. Né? Geralmente é um paciente que quer o atendimento, às vezes espera um pouco mais por conta da demanda dos outros pacientes mais complexos, e é o paciente que vai reclamar. Eu ia comentar, o hospital não se nega a atender, mas quem se classifica aí na cor verde, na cor azul, seria interessante, né, durante o dia, procurar o posto de saúde para também amenizar um pouquinho essa questão de fila, essa questão do acúmulo que o hospital recebe ultimamente. Eu entendo a população em querer buscar o atendimento. Às vezes o trabalhador sai aí 6 horas do trabalho e encontra um posto de saúde já fechado. Então talvez a atenção primária construísse uma forma de absorver esse público. E isso nos ajudaria inclusive na questão até das reclamações que o povo tem, né? O povo reclama daquilo que ele vai buscar.
Só que ele chega lá na emergência, ele vai buscar a emergência e chega lá, ele pega uma emergência abarrotada de paciente grave, uma semicrítica com 3 pacientes entubados, um outro esperando transferência porque é um infartado. Então é uma coisa muito comum, e a nossa emergência vivencia hoje uma alta taxa de pacientes mais complexos, muito mais do que já foi no passado. Que eu te falei, eu repito, não sei se é um reflexo do Covid, o que é, mas a gente tem presenciado e vivenciado isso. Edio, eu vou conversar um pouco mais com a Heloísa. Na volta você pode trazer os números de março e abril, né? E numa outra oportunidade a gente se aprofunda um pouco mais, só para fazer uma comparação e a população também, né, ter esse conhecimento. A gente pode falar também da estrutura em que se encontra agora o Hospital Dr. Valdomiro Colautti, né, Heloísa? Você pode falar para a gente como é que está a saúde financeira do hospital hoje? Então, a gente tem várias demandas que a gente precisa melhorar, né, em questões estruturais, que a secretaria está nos apoiando, mas como a gente é um hospital do Estado, isso não é a toque de caixa, né, depende de processos, licitações, mas que estão sendo encaminhadas. Na emergência em si, a gente está construindo uma ampliação de algumas salas, algumas observações, mas que também a gente precisa estar fazendo concomitantemente com os atendimentos, então também não é a toque de caixa, né? A gente deu uma mudada nos consultórios, pretende ampliar a observação, a sala vermelha, por causa dessa complexidade dos pacientes. E então a gente aos poucos está conseguindo melhorar o atendimento relacionado à estrutura física, mas que precisa ser em passos lentos junto com o atendimento, então não dá para ser do dia para a noite. Como é que chega essas informações, né? Podia usar o termo reclamação, mas vamos usar o termo sugestão, né? Que o paciente nem sempre é tão paciente assim. Isso, a gente tem disponível, né, uma ouvidoria que é do Estado, um 0800, tem também a ouvidoria da própria instituição nossa, né, tanto pelo WhatsApp quanto por presencial e por telefone. Então, além disso, o cidadão pode estar procurando essas vias para estar fazendo as suas sugestões, né, e reivindicações. Luiz, obrigado pela presença aqui. A Rede Vale Norte sempre à disposição de um assunto importante, que é falar sobre o Dr. Valdomiro Colautti, que atende, como você falou, toda a região do Vale Norte e Alto Vale. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada também, Jota. E a gente finaliza com o Edio com alguns números, então, né, até para fazer uma comparação e a população ficar por dentro dessa situação que você colocou. Jota, a gente é responsável, a emergência hoje é responsável por 10 municípios aqui da nossa regional. Eu selecionei todos os dados de todos os municípios, mas eu vou te trazer um comparativo de Lontras e de Ibirama. Lontras era um município também que sobrecarregava muito a nossa emergência. E Lontras conseguiu dar uma mudada, uma guinada muito grande nessa questão do atendimento. Porque Lontras criou um atendimento aberto. Lontras hoje atende até acho que às 10h30, né, Elo? 10 horas. Então eles têm um atendimento. Eu tinha uma estatística de Lontras que contemplava, dos nossos atendimentos mensais, contemplava quase que 20%, 30%. Hoje Lontras tem uma média aí de 10% só, tá? Em contrapartida, Ibirama, vou te trazer um dado aqui de janeiro e um dado de abril. Em janeiro nós tivemos num total 3.917 atendimentos. Desses 3.917, 1.743 foram de Ibirama, tá? Sendo que na média 50% são verdes e azuis. Isso representou 44% do nosso atendimento. Né? Se nós pegarmos Ibirama, por exemplo, como uma média geral, a gente tem uma média de atendimento diário de 124,2 atendimentos. Ibirama fica com 56,6. Então fica com quase 50% aí da nossa demanda, e aí o resto fica distribuído para os outros municípios. Os municípios hoje que mais contribuem com a nossa porta em termos de demanda são Lontras, Presidente de Túlio, Apiúna e Ibirama. Ibirama é o carro-chefe, né, passa dos seus 45% diário, né, do volume diário de atendimentos. Fica aqui a sugestão, né, são pacientes de atendimento primário, talvez criar o que a Apiúna criou, talvez criar o que Lontras criou, de ter um atendimento estendido. O próprio Ministério da Saúde fala isso, livre demanda, né? Tria em 4 níveis e atende como atende a emergência aqui. Então os pacientes de baixa complexidade de Ibirama saem 6 horas do trabalho e terão um posto de saúde aberto para resolver seus problemas de uma
uma dor lombar crônica, de uma dor de garganta crônica, de uma gripe, enfim, de um resfriado, que muitas vezes vai lá para emergência, acaba demorando 2, 3 horas para ser atendido, porque nós temos a nossa demanda muito alta. Para finalizar, a Heloísa falou, nós estamos repaginando toda a emergência, tá? A emergência antes não tinha semi-crítica, que é uma semi-UTI, hoje tem, porque a gente precisa, porque os pacientes graves estão aumentando cada vez mais. A nossa sala vermelha, que é a sala de estabilização de doenças críticas, vai ter que ser aumentada, porque a gente já não dá mais conta, tá? Nós aumentamos o número de médicos, nós tínhamos 2 médicos que tocavam a emergência e a porta, hoje nós temos 2 médicos tocando porta e 1 médico tocando só os pacientes graves, para sermos mais qualitativos aos pacientes graves, e mesmo assim a gente não está vencendo. Então eu acho que eu deixo uma sugestão de uma parceria, eu acho que talvez uma contribuição de alguns municípios para fazer um atendimento mais estendido, um pouquinho mais à noite, uma livre demanda, né? O próprio Ministério da Saúde preconiza isso, e o próprio Ministério, inclusive, disponibiliza um mecanismo de triagem para isso, e assessora nisso, sabe? Talvez isso mudaria, né? Os 45% aí que a gente vivencia da nossa demanda aí, só pensando em Ibirama aqui, e isso com certeza traria muito menos... eu entendo quem vai buscar o serviço, eu entendo perfeitamente, mas eu tenho que entender quando o Jota, por exemplo, precisar porque está com uma insuficiência respiratória, que o Jota é prioridade, né? A minha função como emergencista é priorizar aquele que tem risco iminente de ir a óbito. E aquela dor de garganta pode ser atendida num posto de saúde. Talvez não atenda no primeiro dia, mas vá lá, agende para um dia seguinte ou coisa parecida. E esse é o público que mais sai desgostoso, tá? Eu te digo isso porque eu estou há 30 anos trabalhando em hospital, desde a época de enfermagem, agora como médico emergencista. Eu vejo que o público que busca ouvidoria, que faz ouvidoria, que reclama, que vai na rádio, que vai na TV, é o povo que talvez não tivesse que estar lá. Que nesses 30 anos eu nunca vi um baleado levantar e ir para a rádio, eu nunca vi um infartado levantar e ir para a rádio, eu nunca vi o seu Mário, que chegou lá agora com uma insuficiência respiratória grave por ser um pneumopata, levantar e vir na rádio, não veio, nem ligou para ti, provavelmente. Então, por quê? Porque são pacientes que precisam estar lá. Não estou dizendo que o paciente não tem que ser atendido, mas talvez tenha que ser redistribuído dentro do circuito de atendimento. Então, talvez é um paciente de unidade básica, não um paciente de emergência. Esse é o meu modo operacional como especialista em medicina de emergência. Não estou te falando assim de orelhada. Eu estudei para isso. Então, eu acho que tem muita coisa a ser mudada e eu vejo que o hospital é amarretado, tem que dar conta dos graves e tem que dar conta da demanda dos municípios, das baixas e muito baixas complexidades. Daí tem alguma coisa que está, como dizia meu pai, alguma coisa errada que não está certo.